momento vamos trocar umas ideias sobre o número 666. De onde veio esse número? Por que ele se repete 3 vezes, esse número 6? Você nunca parou para pensar nisso, não? Ou já parou para pensar e não encontrou resposta? Se você perguntar ao seu sacerdote espiritual, ele vai te enrolar. Porque os sacerdotes espirituais, eles não sabem o que é alma, o que é espírito. Eles simplesmente correm atrás de explicar apenas aquilo que lhe convém. Porque Deus amou muito de tal maneira. Bom, vamos deixar isso para lá, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. O número 666 você vai encontrar em Apocalipse. E você vai encontrar ali nos ciclos de ouro que entrava no reinado de Salomão. Então, se eram os ciclos de ouro que entravam no reinado de Salomão, nós temos que voltar para o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel, eu tive muitas dificuldades. Para mim matar tudo isso, o mais difícil que eu tive foi o capítulo 8 de Daniel. E esse sim eu tive dificuldade, esse me deu canseira. Porque era tudo código. E eu tinha que montar esse quebra-cabeça por ali. Bom, lá no Apocalipse fala-se da Babilônia Grande. Por que a Babilônia Grande retornaria de novo? Esse reinado, esse povo, segundo os grandes mestres ascensionados, a Babilônia, ela volta de novo, porque foi o primeiro reinado que Deus instituiu dos homens. Vocês vão ver aí que Hammurabi, ele criou as leis, e foram leis severas e duras. Este homem, ele criou as leis em diolito, de 2 metros de altura, e as leis eram certeiras, e a pessoa começou a ter medo, então eles começaram a se organizar. Esse povo é a cabeça de ouro. E também teve aí os caldeus, que refundou essa que foi destruída, aí ele volta, reedifica. O reinado da Babilônia, aliás, ele durou mais de 1000 anos. Só que o seu apogeu, depois que Deus veio e revelou para o rei Nabucodonosor aquele sonho assustador daquela estátua, depois disso durou apenas 66 anos. E por incrível que pareça, Daniel veio, interpretou para Nabucodonosor tudo, e Nabucodonosor, como era esperto, para que não caísse na boca do povo, que seu reinado entraria em decadência, ele pegou Daniel e colocou ele na corte, só por causa disso. Porque aí Daniel passa a fazer parte da corte, fica mais fácil ele controlar Daniel. E Daniel fora da corte, ficaria muito difícil. Aquele homem, ele era muito sábio. Só que não seria quando ele estivesse reinando que ia cair. E ele, desesperado, começa a fazer uma besteira, outra e outra. O reinado caiu quando seu neto reinava. E Daniel, exatamente Daniel, foi jogado na cova dos leões pelos caldeus de novo. Os caldeus, eu vou te contar, é meio complicado. Então, nessa época surgiu ali na Babilônia a festa à deusa Istar. Era uma festa que durava dias e as mulheres iam para lá. Tinham os escravos, era uma verdadeira orgia. Bom, lá fazia tudo que era bom. Olha como iniciava-se a festa. Vinha uma grande sacerdotisa vestida de vermelho, montada em um leão. Ele era feito de madeira, que era mais leve. Tinha os escravos empurrando, ele tinha umas rodeiras, e ela vinha com as roupas parecendo um roupão de banho. E esse roupão, ele era aberto na frente, e ela usava só isso. E ali dava-se início a essa festa. Aí você vai vir aqui em Apocalipse, fala Meretriz, Ezequiel, e outros profetas falam sobre a Meretriz, inclusive a Lilolá e a Lilobá. A Lilolá e a Lilobá eram as duas sacerdotisas que tomavam conta do templo da Grande Babilônia. Então tudo que era em relação à prostituição em Israel, os grandes estudiosos, que isso aí ficou anotado, jogava no nome de Alilolá e Alilobá.
que o nome era outro, mas eles criaram um nome simbólico para elas, que tinha um significado: mãe e filha. A Lilolá e a Lilobá é mãe e filha, quer dizer, todas duas no mesmo patamar. Quando se fala, e o povo aqui em Apocalipse plantearão com o fim, porque quando caiu o reino dos saduceus, este reino, isso vai cair. O que é essa meretriz grande? A meretriz, que todos se enriquecem com ela, é tudo ligado à luxúria e à lascívia. Casas. Quantas casas noturnas que tem, que rendem milhões, shows. Olha, esse mercado é um mercado que rende bilhões. E se brincar, dependendo, se for pegar aí no mercado aí, rende até mais, porque é um mercado livre. É um mercado que muitas coisas é livre de imposto. E esse mercado, ele emprega muita gente. Não pensa vocês não, muitas pessoas são empregadas nesse mercado livre aí. Aí vem a venda de drogas, aí isso aí vem, o cara tá depressivo porque separou da namorada, procura uma casa noturna, ali tem a bebida, ali tem tudo que agrada. Este é o reino da meretriz. Só isso, não vai pensar vocês que vai vir uma mulher montada numa besta, não é nada disso. Besta é o nome simbólico do reinado da Babilônia. Olha, o reinado da Babilônia hoje é tão fálico que o homem está em profundas trevas, cego, trevas profundas. De repente a verdade chega, a verdade é uma luz, que ela clareia tudo. Quando ela começa a clarear, o homem moderno pega um papel, faz um ofício e fala: a verdade, some daqui. Eu não quero saber a verdade, eu não quero saber se eu dei propina para alguém, se eu recebi propina, eu não quero saber se minha esposa perseguiu uma mulher justa e honesta, eu não quero saber nada disso, eu quero ficar nas trevas. Eu prefiro ficar nas trevas. Simplesmente estamos numa era moderna. Você lendo aqui em Daniel, capítulo 12, o que está escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 4? Versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Ou seja, esse livro vai ser selado e ser complicado alguém definir ele. Até o tempo do fim, ou ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Olha, se aqui está dizendo que o conhecimento vai se multiplicar, é lógico, se alguém tentasse ocultar uma verdade, a verdade subiria uma montanha, que é o que é essa montanha? Satélite. E ela iluminaria toda a Terra. Se fosse pessoa inteligente, igual o rei Nabucodonosor, jamais ele deixaria tais verdades se propagar. Agora vamos aqui. O número 666, ele é da seguinte forma: 66 anos durou o reinado da Babilônia em seu apogeu. Você vê, de um lado da balança tem um leão. O leão é um símbolo de quê? Do rei. Esse rei, quem é que está sempre ao lado do rei? Do poderoso? Sacerdote, padre, pastor, caldeu, adivinho. Pô, todo presidente tem ali uma pessoa que ele quer olhar, jogar um baralho, quer ver se ele vai ganhar a próxima eleição. É assim que funciona. Ele vai atrás de uma profetisa, de uma pessoa que ora. Hoje as igrejas evangélicas aí são verdadeiras tendas espirituais, expulsando demônios e fazendo aquela farra, e eu estou orando, eu estou revelando, pelo amor. Vamos largar isso para lá, porque esse assunto aí, isso aí virou uma farra, a verdadeira farra do boi. Então do outro lado está a moeda, o capital. Agora, que dia que foi feito o homem? O homem foi feito exatamente no sexto milagre. Não vou colocar sexto dia não, sexto milagre. Esse negócio de dia aí é meio complicado, assim, engolir isso aí. Foi o sexto milagre, ou a sexta vez que veio aqui Elohim, Lahá e Nahá, nomes bem parecidos dos 7 deuses. Sendo os seis primeiros príncipes e o sétimo, o Deus, o Altíssimo, o Rei. Deus significa rei, os outros são príncipes, são regentes de outros planetas.
Eles vai e fazem o homem a imagem e semelhança deles. Isso sim, braços, pernas. Aí eles vai, o sexto edificador, na sexta vez, dá a vida, ele dá o sopro divino para Adão. Então ele deu a vida, certo? Aí depois vem a sétima vez, que é o sétimo rei soberano, e faz a mulher, a sétima maravilha, a obra de arte dos deuses, correto? E a obra de arte dos deuses monta num leão alado e vai fazer a festa da deusa Istar. Istar quer dizer estrela superior. Era um leão que tinha várias estrelas. Ele tinha estrelas em cima dele. Era uma coisa de uma loucura. As estrelas eram pedras de cristais. Ele era todo lindo. Eu tive a oportunidade, através da regressão mental, chegar até lá, junto com os mestres ascensionados, e ver, ter aquela imagem. Eles me levaram lá e eu vi essas duas sacerdotisas, e isso passava, quando elas chegavam a uma certa idade, passava para mais nova, porque que tinha que ser mulher bonita. Aí surge o reino da meretriz, e vem carnaval, bebida alcoólica. Isso aí gera um capital que é uma loucura. Agora, eu precisava de encontrar algo que formasse tanto o homem quanto a mulher. Aí eu fui no arcano 15 do tarô. 15 é o arcano que é da deusa, que é ligada à justiça, a deusa Têmis. Ela tem uma balança na mão, e ela é a deusa Têmis na sua forma angelical. Mas na sua forma infernal, os deuses das trevas, eles usam duas imagens. Uma forma infernal para a magia, para os caldeus ali fazerem suas emanações, fazerem seus pedidos, e existe aquela forma angelical. Então a deusa da justiça, que coordena tudo, é essa deusa. Se você recebe seu 13º, é porque tem uma lei que favorece você, não é porque seu patrão é bonzinho, não. Se não fosse essa lei, você não recebia. Você aposenta porque tem uma lei. O governo tem agora aí leis aí que obrigam o governo a fazer um reajuste fiscal, um bocado de coisa para não repassar. Vamos largar isso para lá, que vocês são leis que preenchem papéis. Por enquanto parece que vai resolver, vamos ver. Então, o arcano 15 tem um homem e uma mulher acorrentado. Todos são escravos do capitalismo. E o mais 5, 6. Então o homem, ele entra no meio, junto com quem? Com a justiça. O rei reina por causa de quem? Por causa do homem. Existe justiça por causa de quem? Por causa do homem. Aqui entra a deusa da justiça, bem no meio aqui da balança. Aqui entra ela, junto com o homem e a mulher escravizados. Todos estão escravizados ao capitalismo. Por que nunca ninguém parou para perceber isso? É porque em vez de a pessoa parar para perceber, a pessoa quer correr atrás de quê? A pessoa quer correr atrás de ganhos, quer correr atrás de ofertas, dízimos. Ao invés da pessoa estudar, a pessoa corre atrás de mais ideias, ideologias fálicas, e não chega a lugar nenhum. Agora vamos aqui, capítulo 1, versículo 1 do capítulo 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, é o tempo que nós estamos vivendo, qual nunca houve desde que houve nação naquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que for achar escrito no livro. Miguel aqui, a Igreja Católica, criou um anjo pisando no demônio, e é exatamente isso que vai acontecer. Miguel, ele viveu aqui, ele é um ser enviado, que foi enviado para a esposa de Manoá, e ela gerou Miguel. E esse Miguel, ele era Sansão. E Sansão, ele teve uma missão, viveu aqui, aí ele volta para o plano espiritual. Uma missão que quase que deu inacabada. Aí depois ele vem de novo, depois preparado. Aí ele vem com Leonardo da Vinci. Ele vive a vida dele aqui e volta para o plano espiritual. Aí ele nasce de novo. Como a carta 1 do tarô, o mago, um grande conhecedor das artes místicas,
um grande conhecedor aí de muitas coisas. Só que surge um homem invejoso, une com os saduceus e simplesmente corta a vida desse senhor, faltando um bocado de tempo de vida. Ele vai para o plano espiritual no ano final de 1988, recorre, 7 anos depois ele reencarna. Então, ele nasceu exatamente no ano 1995. Exatamente 95. Ele nasceu no final de 95/96. Por ali assim, mês de dezembro, vindo exatamente sobre o signo de Capricórnio. Exatamente, não foi no outro signo, bem no finalzinho do ano, depois que passou o Natal. Então, se ele nasceu em 95, este ano ele completa 20 anos. Interessante, né? Muito interessante. É interessantíssimo isso aí. Agora vamos aqui de novo para a visão de Daniel. Ninguém pegou e fez uma ligação desses 4 animais. Olha, os 4 animais, o leão é Salomão, que teve mente de homem. Ele vem reinando, passando de rei a rei, até chegar no último rei, que forma a onça de 4 cabeças, que tem 4 asas. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre, divide o tesouro dele em 4 partes. Aí as pessoas se embaraçam aí nesse meio. Eu sabia que o urso, há muito tempo atrás, desde os anos 80, que o urso era Adolf Hitler. E leão era Salomão. Faltava eu matar a onça de 4 cabeças. Mas para matar essa onça de 4 cabeças, eu tinha que definir Daniel capítulo 8. Aí eu peguei, na virada 2012, eu sabia que somente nessa época eu mataria. 2013, eu estava perto de um rio, eu tive a visão. Eu tive a visão exatamente de um animal, um peludo, partindo contra um animal branquinho, que parecia ser humilde. Mas ele era humilde entre aspas. Ele chutava um, ele machucava o outro, ele aprontava. Aí nessa época eu tive a visão. Olhei no chifre desses animais. Um tinha a bandeira dos Estados Unidos e o outro tinha a bandeira da Inglaterra. E eu olhei para o carneiro, ele carregava um símbolo dos saduceus, muito conhecido por mim, nem por todos, que são cegos e tapados. Inclusive eu trabalhei com o saduceu, ele olhou para mim várias vezes e falou assim: quem tem um olho no meio de tanto cego se transforma em uma luz que não se apaga. Ele falou para mim exatamente desse jeito, um homem muito sábio. Inclusive até hoje eu respeito muito as ideologias dele. E tenho saudade daqueles tempos que eu e ele conversávamos. Uma pessoa maravilhosa, um ser totalmente, muito iluminado. Mas o destino colocou cada um no caminho. Quem sabe algum dia eu reencontro esse senhor, que para mim é uma das pessoas melhores que eu já consegui ter amizade até hoje. Aí eu vi que esse animal peludo, ele usava uma touca igual aqueles beduínos do deserto. Simplesmente o ser iluminado que me levou até isso falou: agora se vira. E eu comecei a quebrar a cabeça. Aí eu percebi que os 2 chifres eram 2 cabeças da onça de 4 asas. Então ela manda em 50% do mundo. Uma instituição só manda na metade do mundo. E a outra instituição, que é os fariseus, segundo, manda em 25%. E os fariseus primeiro manda exatamente em 25%. Aí o que vai ocorrer? Leonardo da Vinci vai vir sob uma nova forma, de acordo com o plano espiritual, deu essa regalia para ele voltar, e ele vai se vingar, não só se vingar, ele vai acertar o passo daqueles que magoou ele, mas também quem mandou vocês mexer com quem estava quieto. Agora, aguenta, coração. É uma música interessante, né? Então agora vamos. Aí continuando estudando, eu fui matando. Eu tive
que estudar muito a Babilônia. Porque se lá está falando Babilônia e Apocalipse, eu tinha que estudar a Babilônia. Por quê? Aqueles que governam o mundo, ali depois de 1800 e alguma coisa, pegou o apogeu, dominou o mundo, de 1800 para cá, foi o grupo dos saduceus. O mesmo grupo que fundou a Babilônia, por isso que em Apocalipse, João falou Babilônia. Foi essa visão que ele teve. Ele teve o reinado, a Babilônia renascendo através dos mesmos governantes, fundadores, e governando. Não pensa vocês que essas 50% do mundo aí eles governam com muita amplitude. Mas aí vai vir o bode, vai derrubar, e ter saudação. Então vocês vão ver que se eu não tivesse estudado numerologia, quiromancia, cartomancia e outros conhecimentos esotéricos, eu jamais chegaria a um denominador comum. Eu ficaria ali rodeando com a Bíblia, rodeando, igual cachorro em volta do rabo. Eu tive que fazer meditação, regressão. Não foi fácil. Aí eu vi que essa onça é o sistema religioso que aglomera a grande árvore. O que é a grande árvore? A grande árvore é o sistema. Ali debaixo reúne muitos animais que vão se fartar. Ali tem juízes, tem promotores, tudo se resolve ali debaixo daquela grande árvore. Ali vão prejudicar um, dar um chute num. Então esse sistema é esse aí. E eles acumularam um karma muito negro. E esse karma leva este grupo a ser destruído pela própria ganância que eles têm na atualidade. Só isso. Vocês serão destruídos por causa da ganância. Só isso, nada mais. Eu estudei um pouco. Agora o capítulo 8 de Daniel. A dificuldade que eu tive. 8. Aí eu venho pro bode e o carneiro. Aí eu somei os dois, deu 10. Eu parti estudar todos os arcanos 10. Aí encontrei esse homem com essa manivela. Aí eu vi que ele estava coroado e eu vi que exatamente ele era o rei feroz. Aí quando você vai ver aqui falar sobre esse rei feroz e catadura, em Daniel capítulo 8, ele começa a falar nesse rei feroz aqui, interessante sobre, ali por capítulo 18, já começa a falar, no capítulo 20, e vai indo. E ele diz que ele vai destruir a muitos que vivem despreocupadamente. Interessante, viu? Aí eu percebi que essa visão, ela era justa, correta. E não tinha imperfeição. Se alguém quiser criar outra ideologia, vocês têm todo o direito de criar. Porque hoje em dia uma pessoa vai, descobre uma coisa, todo mundo quer desviar, quer deturpar. Esses blogs que eu escrevi aí, eu já enfrentei até quase processo. Teve aí um sacerdote aí que leu meus blogs e ameaçou de me processar, só que eu patenteei antes. Aí quando ele viu que eu tinha patenteado, que eu publiquei a patente, ele levou fora. Ele não quis. Porque ele queria pegar minha ideia, puxar para ele, mas projeto Revelação no Tempo do Fim já está registrado em cartório em meu nome. Vocês leem o blog, vocês vão ver. Jamais os mestres ascensionados deixariam eu entrar nesse caminho, sabendo o que o homem é, a corrupção que é o homem, sem me orientar a patentear. E cada um que não tem capacidade, ele busca entrar debaixo da sombra do outro ou tentar roubar a luz do outro. Mas, quando alguém chega com a sabedoria e coordenado com a sabedoria, ele chega preparado para enfrentar os nicolaítas. Eu, com meus estudos, com a minha humildade, consegui decifrar a grande Babilônia e o número 666, que é a atual conjuntura do reinado que toma conta do mundo, que toma conta das pessoas, que toma conta da mente das pessoas. E eles tomando conta da mente das pessoas, tomando conta do mundo, eles estão exatamente tomando conta dessa ideologia fálica, dessa ideologia deturpada,
dos saduceus, que criou os fariseus terceiro, que hoje se voltam e vem tentando com muita força destruir os saduceus, mas eles não conseguirão, porque quem vai destruir os saduceus é um enviado do plano da luz, o próprio Miguel. Se você prestar atenção, Miguel ele está pisando sobre um ser das trevas. E na época certa, as tendas dos saduceus serão invadidas, ainda mais que o povo morre de curiosidade para saber o que ocorre ali dentro. E vão destruir o grande Bel, Merodach, Marduk, Garbuque e vários anjos. Asinfranon, Tinfranon, Petranon, Trenganon, Brifinon. Quantos nomes vocês querem? Interessante. Todos os deuses e deusas estão lá. Istar, Bistar, Tristar, Malistar. Quantas anjos das trevas que vivem ali. Os mestres ascensionados sabem o nome de cada um. E são as mesmas que o povo, ao invés de expulsar, cada vez estão mais adentrando para dentro das sinagogas. Por isso que Pedro escreveu que as atuais sinagogas seriam verdadeiras sinagogas de Satanás. E quanto mais você chamar esse povo, mais eles entrarão para o meio de vocês. E somente os escolhidos, aqueles que tiver força, conseguirão fugir desse reino das trevas. Porque esse reino virá com tanta violência, com tanta opulência, que será difícil vocês afastarem do capitalismo, porque atualmente todos os sacerdotes pregam o capitalismo. Todos os sacerdotes eles querem pregar somente o capitalismo, o ganho, a prosperidade. Eles querem pregar somente isto, e eles querem passar somente isso para cada um de vocês. Porém, minha mensagem não tem nada disso. Minha mensagem é uma mensagem humilde, correta e perfeita. Por isso que na minha mensagem eu não chamo ninguém para partir para o budismo. Não. Eu mando vocês se prepararem. Só isso. Só isso. Quanto aos sacerdotes por aí, querem dominar multidões. E saibam, a estrada estreita não é para multidões. Não é para multidões. As multidões estão na estrada larga. Bom, 666 é o governo. O governo está ao lado dos sacerdotes, do outro lado da moeda, no meio está a justiça, acorrentando o homem e a mulher. Isso aí significa que a justiça acorrentou prefeito, governador, escravo, todo mundo. A justiça manda em tudo. Então a justiça é superior a tudo. É o poder atual mais forte que tem. Você entendeu? Eu hoje estou doente, do jeito que estou, porque a justiça decretou, através dos advogados, que compraram todo mundo, de uma empresa de um rei da propina, e o dono dessa empresa, ele é interessante. Ele tem uma reencarnação interessante. Eu olhei e eu sei qual é a reencarnação dele. Só que o dono dessa empresa, ele perdeu uma coroa que dividiu em 4 pedaços. E esse dono dessa empresa, esse cara, é formado em direito, é o mais sábio. O irmão dele tem outra reencarnação interessante. O pai dele tem a reencarnação de Beor, que eu vi. E o outro mais jovem, que é o Júnior, tem a reencarnação de Balaão. Interessante essa família. Só que a coroa do superior é dividida em 4 pedaços. Bom, que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus te ilumine e que dê a paz. Adamastê.